Hoje falaremos sobre a arte e os conceitos por detrás dela. A gente vai analisar vários períodos, claro, vamos começar na arte greco-romana e vamos ali para o século XX. Tá? Vamos terminar com a pop art. Eu escolhi alguns pontos chave porque eu quero mostrar justamente as mudanças de técnicas e, e evolução também, às vezes de um conceito para o outro, tá? O que a arte era no começo ali para os gregos, com as suas ideias filosóficas, e depois como isso foi desconstruído ao longo do tempo. Se você perguntar para alguém o que é arte, provavelmente essa pessoa pode chegar e responder para você que para ela, a arte é o quadro da Mona Lisa, é alguma escultura famosa, algo assim, né? Porque ficou essa impressão, vamos dizer assim, essa imagem de que a arte é tudo aquilo que se encontra no museu somente, né? E principalmente o tipo de arte que é o que a gente chama de arte clássica. São essas artes mais antigas, de artistas mais famosos, como o Michelangelo, Leonardo da Vinci, Van Gogh e por aí vai, certo? Então, geralmente, as pessoas definem, né, a arte através desse conceito, da arte clássica. Mas, não que isso esteja errado, hoje em dia a arte ela é muito mais abrangente do que aquilo que é mostrado, é exposto no museu, né? Existem artistas hoje em dia que criam arte e nem para museu a arte desse artista vai, né? Por exemplo, a gente tem um Banksy, ele procura os lugares mais inusitados para poder fazer a pintura dele, tanto que ele ficou tão conhecido, tão famoso, que uma pelo fato de ninguém saber quem ele é, né? E o segundo pelas questões políticas que ele manifesta na arte dele, né? Sempre são críticas à sociedade e por aí vai. Sempre é uma crítica, às vezes até com um certo toque de humor, mas são sempre questões políticas que ele escolhe como tema para a obra de arte dele. Mas como que você vai levar um muro que pertence, né, a uma casa, um local público, para dentro de um museu? Por mais que você ache que não, né, esses colecionadores eles são tão paranoicos nesse sentido de conseguir ter e colecionar uns pedaços, literalmente, desses muros eles conseguiram comprar para poder levar para expor em museus. O que, segundo o próprio artista, né, acaba descaracterizando todo o conceito da arte dele que tá por trás ali, né, do grafite. Um grafite pertence ao local público e não ao museu. O conceito por trás da forma dele se expressar, o conceito dele ter escolhido pintar no muro e não numa tela ou qualquer outro suporte, faz parte do conceito do artista. A gente abre esse estudo com uma frase polêmica aqui do Marcel Duchamp, tá? Que era um francês. O Marcel Duchamp era um artista mais apaixonado por xadrez, né? Tanto que ele levou para as artes dele sempre um conceito mais racional, mais lógico, mais simbólico. O cara que inventou o handmade, que é pegar objetos que já existem prontos, fabricados, e dar um ou outro sentido para isso, tá? Mas nesse caso a gente não vai analisar ele hoje, é só para a gente entender melhor essa forma dele ver a arte. Então ele diz: eu não acredito em arte, eu acredito em artista, certo? Então para ele é muito mais importante, né, o artista
o que o artista tem a dizer, né? Qual o conceito que o artista está criando ali por detrás de toda esses símbolos, né? Quais são esses sim? Qual que é a simbologia que esse artista está criando? Então a arte qualquer um pode fazer, vamos resumir assim. Mas a diferença está no que o artista pensou para criar essa obra, tá? Então é muito mais importante a ideia do que a própria obra em si. Vamos começar pela antiguidade clássica, tá? Aqui no período clássico, a gente vai analisar o período greco-romano, tá? Então aqui no período clássico ela ficou muito conhecida, a arte ficou muito conhecida pelo conceito da técnica, tá? Não era qualquer um que conseguia, que poderia fazer e ser reconhecido como artista aqui, tá? Então a frase diz assim: para que uma obra fosse considerada bela, ela teria de possuir um conteúdo que refletisse os valores morais e éticos vigentes. Então vamos tentar entender essa ideia da arte no período da Grécia e de Roma através dessa frase aqui. Então, a obra de arte era considerada obra, era considerada arte, né? Desde que o artista levasse em conta a beleza disso, né? Então, por detrás desse conceito do que é belo, porque isso é muito relativo, o que é belo para mim pode não ser belo para você e vice-versa, né? O que era considerado belo para os gregos, né? Então, era considerado aquilo que representasse ou que chegasse um máximo a uma arte idealizada, né? Sempre disfarçada, vamos dizer assim, né? Onde as mulheres eram representadas na sua forma mais bela, nas suas curvas mais belas, e tanto as esculturas masculinas, a gente também tem uma idealização, né? De músculo, de beleza e por aí adiante, tá? Então, eles acreditavam que através dessa idealização, essa busca pela perfeição, era a forma que eles tinham de conseguir representar o divino. Os gregos, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, certo? Então, existia o deus do amor, o deus do inferno, o deus do vento, da água e por aí vai, tá? Platão dizia que a arte era algo falso. Por quê? Porque tudo o que a gente vê nesse mundo foi imaginado, foi criado antes na mente do Criador, certo? Então vamos imaginar assim: o artista quer fazer uma pintura. Antes dele botar isso, materializar isso, botar, dar vida a isso, né? Ele imagina na sua cabeça a composição, as cores, né? Quais são os personagens, como eles vão se portar no quadro e por aí vai. Então, o que Platão quer dizer é o seguinte: tudo que existe na nossa realidade, né? Vamos dizer, entre aspas, é uma cópia. Porque o que é perfeito, o que é sublime, o que seria a essência, né? A beleza mesmo, ela é divina. Ela vem do mundo das ideias. Então, para Platão, essas ideias eram, de uma certa forma, uma iluminação divina. Então, se o artista conseguia idealizar aquela obra, era porque, antes de tudo, ele teve uma ajudinha lá de cima, uma luz divina, que foi quem deu a ideia para ele, e o artista conseguiu materializar isso. Então, é por isso que aqui diz que, para que uma obra fosse considerada bela, ela teria de possuir um conteúdo, né, que refletisse os valores morais e éticos da época, tá? Então, os valores morais e éticos são esses, tá? O valor individual de cada deus, por exemplo, aqui do lado a gente tem a Vênus de Milo. A personagem ela tem alguns valores morais, tá? De uma certa forma, você observando essa escultura aqui, ela tá te lembrando de algo. É como você olhar, por exemplo, para um crucifixo hoje em dia, né, de Cristo,
e você lembra o que ele fez por nós, você lembra dos seus pecados, você chega até ter medo, ou seja, aquele símbolo, aquela escultura ali do crucifixo, vai te trazer uma série de valores morais, tá? Vai retomar isso em você só de você observar a escultura. A mesma coisa era na Grécia também. Ela tinha que ter, vamos dizer assim, um conteúdo até didático, certo? Para ela poder ser considerada aberta. Bom, aqui a gente tem a imagem da Vênus de Milo, né? Ela levou esse nome, apesar de existirem várias outras esculturas que levam o nome dessa deusa, Vênus, né? Aqui ela se chama Vênus de Milo porque ela foi encontrada exatamente nessa cidade de Milo, tá? Ela é uma escultura em mármore, então o que é importante a gente notar aqui? Se vocês pegarem esculturas greco-romanas, elas sempre vão ter esse formato, né? O rosto mais arredondado, como eu disse, essa idealização do corpo, né? Para deixar ela mais bela, mais perfeita. Por quê? Lembrando, essa arte ela representa, ela é uma tradução do divino, certo? A beleza para eles só existia se ela viesse incumbida dessas ideias divinas, se ela conseguisse reproduzir o que era o divino para eles, tá? Então aqui ela está sem esses braços porque se perdeu com o tempo, quebrou, né? Outra coisa que é importante a gente perceber aqui é que o nome Vênus é um nome romano, tá? O nome Vênus está ligado a Afrodite, que ambos representam a deusa do amor, tá? Na Grécia era Afrodite, a deusa do amor, e em Roma, Vênus é a deusa do amor, ou seja, é a mesma deidade, tá? Só que em períodos diferentes. Essa aqui provavelmente já é uma réplica da original feita pelos gregos. Então essa aqui é uma escultura romana, tá? Então, uma coisa importante é que essas esculturas, elas não eram pálidas assim, tá? Isso se perdeu, a cor se perdeu com o tempo, mas elas eram todas coloridas mesmo, pintado, o cabelo, a vestimenta, no período dessa civilização, tanto as esculturas como os prédios das cidades dele, tudo era muito colorido, tá? Claro, o que sobrou foi só a forma, a cor se perdeu, tá? Bom, aí a gente chega aqui na Idade Média, certo? Aqui, após o Império Romano ter conquistado a maioria das civilizações daquela época, os romanos também acabam, em algum momento, se convertendo ao cristianismo, depois de tanto perseguir os cristãos, né? Os próprios romanos acabam se convertendo ao cristianismo. Então, toda aquela ideia politeísta, né, de vários deuses, ainda é meio que empregada aqui no período da Idade Média, né? Na Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente, né? Então a gente tem a figura central que é Jesus, né? E depois nós temos Deus e temos também o Espírito Santo, que forma a Santíssima Trindade, certo? Então, ó, apesar de os cristãos adorarem principalmente a figura centrada de Deus e em Jesus, que é o Messias, né? Os católicos ele ainda tem todo aquele panteão de outros santos, né? Inclusive a gente vê ali postada nos pés de Jesus, Maria Madalena, e mais à esquerda ali, meio que sendo segurada a mãe de Jesus, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse período da Idade Média. Vale lembrar, ele é muito marcado pelos temas religiosos. As pinturas serviam como uma forma de educar, de instruir, principalmente os seguidores ali da religião, tá? Não eram todos que sabiam ler, não eram todos que deveriam saber ler, também tem isso também, né? Uma questão política, né? A forma que a igreja encontrou de passar essa informação, de catequizar, vamos dizer,
né? Foi através dessas pinturas, tá? Então, por isso que, olhando para ela, a gente consegue já descrever, entender a cena claramente, tá? E uma coisa que é bem importante também, que aconteceu na Idade Média, foi essa criação desses ícones. O que é um ícone, né? Uma padronização de uma ideia. Vamos imaginar ali, toda vez que você vê Cristo crucificado, vai ser praticamente, por mais que venha da mão de outros artistas, vai ser esse padrão que você está encontrando ali. Essa figura magra, posta na cruz, com a cabeça abaixada, né? Padrão. As santas, os santos também, são todas padrões. Então, geralmente, eles também até carregam outros símbolos. Se você for imaginar, por exemplo, o ícone de São Jorge, já vem na sua mente aquele cara de armadura em cima do cavalo, com uma lança, ou espada, e o dragão é, sendo pisoteado, sendo morto por ele, tá? Então, essa ideia de um ícone, né, esse símbolo máximo, ele era reproduzido por todos os outros artistas da Idade Média também. Uma obra era considerada bela caso ela refletisse essa racionalidade do seu autor e fosse obtida por meio de estudos matemáticos e anatômicos, né? A gente tem também uma série de estudos ali por trás. Claro que a gente não vê na obra final, mas tem um estudo da composição. Se você parar para analisar os anjos que estão ali em torno ali de Cristo, né? Tem toda uma simetria, os dois anjos lá em cima são parecidos, o da direita e da esquerda também. Então tem todo um cálculo matemático certo para a composição ficar harmoniosa. Ou seja, todo esse conjunto dos ícones sempre repetidos para serem fáceis de serem identificados, essa composição matemática, essa reflexão racionalista do autor sobre a obra, tudo isso era o que compunha a beleza no período da Idade Média, tá? Então, e por que ele fala ali que uma obra era considerada bela caso refletisse a racionalidade do seu autor? Porque se a gente for é, voltar no tempo e tentar imaginar como que eram feitas essas obras, o artista, ele pegava o texto ali da Bíblia, né, que era o único meio, a única inspiração dele, e ele imaginava como reconstituir, como representar aquela cena. Então aqui a gente tem a crucificação. Claro, o artista não estava ali naquela época, né? Mas ele, para demonstrar as emoções, o que cada personagem estava sentindo, a dor de Cristo na cruz. Você pode reparar também que o rosto dos personagens na pintura, eles são todos meio padronizados também, né? Eles todos estão, alguns estão com essa expressão de dor, mas elas são meio artificiais, tá? Ainda não era aquela expressão forte, dramática. Aqui, na verdade, o que era mais importante para eles era exatamente esses elementos, que eram os ícones, tá? Quem que é a mãe de Jesus? Ela está lá em destaque de azul. Quem que é Maria Madalena? Então, era muito mais importante os ícones, que são os elementos principais para contar um enredo, essa história, para educar quem estivesse vendo a figura, do que esses outros elementos, essas outras preocupações que os artistas mais para frente vão ter, tá? Principalmente no Renascimento, Barroco, que o artista dessa época ele trabalhava por encomenda, então nem importava quem fosse o artista. Tanto que todo artista, se fosse representar Jesus Cristo, como eu disse, ele teria que representá-lo como foi descrito o ícone, como foi inventado o ícone. Bom, aí a gente chega aqui no período do Renascimento, que é uma era mais moderna já. O que é importante aqui no período do Renascimento? O espectador. O que antigamente ali na Idade Média o espectador eram os cristãos, né, o pessoal que ia na igreja, que não sabia ler e que tinha que aprender sobre o seu Deus, né, sobre as escrituras através das figuras, das pinturas,
Aqui nesse período renascentista, a coisa já se tornou mais moderna. Uma que o artista passou a pintar o que ele quisesse, tá? É claro que a maior parte da produção artística ali na Itália foram retratos, como a gente está vendo da Mona Lisa aqui ao lado. Tá? Mas se você parar para pensar, por exemplo, no Leonardo da Vinci, que foi quem fez essa pintura, a pintura para Leonardo era um passatempo, porque o cara ele era químico, ele era engenheiro, ele era anatomista, ele era arquiteto, ele era músico, ele era escritor e por aí vai, tá? Então um artista aqui ele é muito mais completo. Ainda existia esse esquema de profissional liberal? Sim, existia. Tá? Leonardo da Vinci também passou por uma escola, aprendeu com um grande mestre e tal, superou ele, por aí se chama Renascimento, que é justamente pela ideia de que o homem desse período ele parou de colocar Deus no centro do mundo, do universo, da vida deles e colocou ele mesmo, o próprio homem. Então, para o renascentista, o homem era o centro do universo. Então, a racionalidade, a busca por respostas científicas, o seu desenvolvimento pessoal. Na verdade, aqui no Renascimento, eles retomaram as ideias gregas, tá? Bom, então vamos analisar aqui um pouco dessa obra do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci carregou esse quadro até os últimos dias da vida dele. De vez em quando, ele ia lá, dava um retoque entre um trabalho, um projeto ou outro, tá? Esse foi um quadro que ele carregou, levou muito tempo para ele finalizar. E há quem diga que ele morreu crendo que o quadro ainda não estava perfeito como ele tinha idealizado, tá? Aqui vamos pensar um pouco sobre esse conceito da arte desse período aqui. A gente tem a mulher central, certo? Que é Mona Lisa, Gioconda. E se você parar para pensar, aquela paisagem ali atrás, ela não é simplesmente algo para acrescentar, para deixar mais bonito o quadro. É claro que a personagem central é a Gioconda. Só que vamos pensar ali como funciona essa natureza e como todos esses elementos no quadro que estão aí, eles foram pensados pelo artista. A gente tem aqui do lado esquerdo, tem um caminho de um rio que vai descendo ali, serpenteando ali, né? E ele praticamente termina, ele começa lá no mar do fundo, ele desce e termina ali como se ele estivesse indo em direção ao coração da personagem, certo? Ali por trás a gente também tem um outro rio que volta, tem uma ponte também que atravessa, vindo em direção ao personagem também. Bom, o que significa tudo isso, né? Leonardo da Vinci, nessas pesquisas dele, nesses estudos sobre anatomia, quando ele dissecava os corpos, ele acabou fazendo essa analogia entre a natureza e a nossa estrutura interna. Então, para ele, os rios eram como se os rios da Terra, do planeta, eram como se fossem as veias por onde corre o nosso sangue, esse ciclo, certo? Assim como a mãe natureza nos acolhe, assim como o planeta Terra simboliza a grande mãe que dá a vida a tudo também, é quem tira a vida também. E para a Terra a gente volta. Uma outra coisa importante aqui, no caso, é esse sorriso da Mona Lisa. Ele precisou estudar todos os músculos, né, que se mexem quando uma pessoa dá um sorriso. Então ele precisou estudar a anatomia interna para conseguir criar esse sorriso tão misterioso da Mona Lisa, que horas ele um sorriso meio tímido, né? E horas nem parece um sorriso e tem horas. Bom, enfim, a gente chega aqui no período contemporâneo, pós-moderno, tá? Aqui o que é importante? É importante a gente ressaltar que aqui surge o crítico da arte. Aquele cara que não faz a arte,
mas estuda os artistas, né? E cria opiniões sobre as obras. É claro que, por exemplo, muitas das críticas, né, que surgiam na época acabavam por dar nome aos movimentos artísticos. Aqui já existe uma quebra completa em relação à composição dos artistas anteriores. Aqui o artista ele não estava mais preocupado em representar a natureza da forma como as formas, né? A gente tem um uso abusivo e forte das cores, porque o artista aqui ele estava mais preocupado em se expressar, em colocar para fora os seus sentimentos, tanto que os temas utilizados aqui nesse período não são mais temas religiosos, mitológicos. Raramente você via esses temas nos quadros desse período aqui. O que era mais importante aqui era a expressão, como o artista poderia dar vida ao que ele estava sentindo. E ele utilizava nisso as cores, as formas, tudo para dar evasão à forma como ele estava enxergando essa realidade. Por isso que vem daí esse nome expressionista. Os artistas aqui, eles até estudavam em academias e conservatórios, mas com o intuito depois de desconstruir tudo aquilo o que os artistas de vanguarda, os expressionistas vieram com esse intuito de quebrar isso. Tanto que nem em ateliê muitos deles trabalhavam. Eles pegavam o cavalete, pegavam a tela, ia para o meio da natureza, iam para a rua representar a realidade deles. Bom, aí enfim a gente chega aqui no século XX. No século XX é aí que a coisa desanda mesmo, né? Aqui no século XX, como diz a frase, é uma experimentação de novos materiais, tornando-se livre, inclusive, para dessacralizar a obra de arte e relativizar o conceito de beleza. Então, o que significa? O artista aqui passou a utilizar outros tipos de materiais e suportes, não só tela, escultura, além de utilizarem o próprio corpo, além de usarem o corpo como uma forma de expressar a arte, né, como a gente pode ver em performance, a gente tem aqui esse exemplo da obra do Andy Warhol, que foi um dos fundadores do movimento pop art, né? O Andy Warhol ele estava mais preocupado na reprodução em massa, então é por isso que ele desenvolveu essa técnica. O silk screen ele é utilizado para estampar a camiseta. Impressão é um tipo de impressão também. E aí aqui ele desacraliza a obra de arte, ou seja, ele pega um ícone que é uma estrela do mundo pop, né? A Marilyn Monroe, por exemplo, e foi justamente na época em que ela morreu. Então a mídia ela estava se utilizando muito da imagem dela para ganhar audiência. Então ele resolveu fazer essa crítica a esse uso abusivo da imagem. Então ele reproduziu ela várias vezes. E se você reparar do lado direito da obra, ela já vai perdendo a cor dela, né? Vai ficando algo mais sombrio, o que leva a gente a questionar sobre a beleza dessa obra de arte, né? E aqui é legal a gente notar que uma outra forma dele brincar com o formato, com o suporte, que aqui ele está utilizando assim, uma tábua de madeira, e é o que a arte sacra, a arte da Idade Média chamava de díptico, ou seja, eram duas tábuas de madeira presas no meio por uma dobradiça. Era preso por uma dobradiça. Só que naquele período da Idade Média eles utilizavam os ícones religiosos. Lembra que eu comentei? Aqui não. Aqui o ícone, os novos deuses, né, do homem do século XX são as estrelas pop que a gente tanto vê na televisão, nas revistas, em shows.
Então, aqui no século XX, a arte ela não tem só a função de demonstrar o belo, de estar em museus. Ela também passou a se comunicar com outras mídias, como a televisão, né, na publicidade, em produtos e por aí vai.